fala sempre? Você fala aí na hora? Eu falo o quê? Com elas aí, você fala? Participa? Então, vamos lá. Começamos aqui. Eu poderia escolher um tema aleatório hoje, mas eu também não dou conta, tá? Não é demais para mim, né? E hoje eu entendi um versículo que nós já estudamos um tempo. Lembra que nós fizemos um estudo sobre o Salmo 23? E eu gosto de pegar os versículos e esmigalhar, né? E triturar. E o Salmo 23 tem um versículo, o versículo 4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E na outra vez, quando eu falei sobre esse texto, eu estava falando de quando você anda no vale da sombra da morte, pensando, né? A gente faz analogia que sempre é com o outro, né? Então, a coisa é muito distante. E hoje, eu sei o que é você passar pelo vale da sombra da morte e ter uma sombra, porque logo no dia seguinte que a minha mãe faleceu, teve o furacão aqui e eu fiquei sem luz. Então, foi assim, duas coisas. Eu me senti embaixo de uma sombra mesmo, com aquele espírito de morte e assim, chorando muito e aquela impotência. E de repente, tudo bem, se eu estivesse lá, minha irmã falou para mim, eu estava aqui e não pude fazer nada. Mas a gente fica com aquela sensação, né? Então, o que acontece quando você se sente no escuro? Você se sente no escuro. Aqui o salmista diz o seguinte: mesmo que eu passe. Então, quem diz para você que o evangelho, a vida com Jesus, é a coisa da maciota, que você não vai ter problema, não vai ter luta? Quem vendeu esse evangelho para você é mentira, porque nós vamos ter os problemas. A diferença é que nós temos consolo, nós temos o Consolador conosco. É fácil? Não é. Eu chorei, estou chorando ainda, sabe? Eu me sinto fraca e nessa hora, aí vem o resto do versículo. Não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara, o meu cajado, o teu cajado me consolam. Então, é saber que mesmo no meio da provação, mesmo no meio da adversidade, o Consolador está conosco. E meu marido foi fazer uma vigília na sexta-feira e mandou eu falar alguma coisa, né? Ele sempre manda. E eu estava falando isso, que eu falo para vocês e vocês vão lembrar de todas as vezes que eu falo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom quando eu estava sorrindo. Agora, em setembro, foi o aniversário da minha mãe. Eu procurei uma mulher que fazia um chocolate gourmet maravilhoso, mandei para ela, fiquei vendo as fotos dela, toda lambuzada de chocolate, brincando comigo. Deus era bom naquele dia e Deus continua sendo bom hoje. Ele é bom o tempo todo. Deus sabe o melhor para todos nós. Mesmo que nós não saibamos, Deus prioriza a alma do que o corpo. Eu sempre falei isso nesses momentos difíceis que o nosso grupo já teve ultimamente, né? Nós tivemos algumas perdas, algumas glórias, algumas vitórias e algumas perdas. Mas Deus continua sendo Deus. Ele nunca saiu do lugar dele, que é o controle de tudo. Então, isso é uma certeza que tem que ficar aqui, ó, aqui gravado. Eu falo sempre os mesmos versículos, porque a gente tem que ter gravado aqui para na hora da adversidade a gente saber usar. Então, o que acontece? Se nós estamos no meio da treva, se nós estamos no meio da escuridão, sentindo o peso da tristeza, o peso da adversidade, não vamos esquecer o versículo de 1 João 1,15, que diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, não importa o que você está passando, não importa o que eu estou passando, não importa o que a Jade está passando nessa semana, a Márcia, não importa, nele nós vamos encontrar a luz. Amém. Esses dias aqui, eu ficava procurando vela, aí eu ainda chego para a Rebeca ontem no quarto, que estava escuro, segurando uma vela, falei assim, olha, não parece uma santa, né? Eu linda, segurando a vela na mão, né? Então, o que acontece? Você precisa, eu peguei uma lâmpada para ir para o meu quarto, uma vela, e eu lembrei daquele versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu não conseguia andar sem a vela na mão. Então, nós precisamos, aí o salmista fala, no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando você tem a palavra dentro do seu coração, ela ilumina o seu caminho. Parece que o problema perde a intensidade. Então, aí o Salmo 18, 28 diz o seguinte, porque tu, Senhor, fazes resplandecer a minha lâmpada. A sua lâmpada
que vai te iluminar no meio da tristeza, da adversidade, não é, de repente, um papinho numa reunião do Avon, não é um papinho num Facebook, grupo de autoajuda, grupo de Barbies de Jesus, sei lá que vocês podem chamar, né? Estou elocubrando aqui. O que vai fazer essa igreja usar a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, por isso que você tem que ter ela aqui, porque na hora do desespero... Gente, eu lembrei de todos os textos que eu aprendi durante toda a minha vida sobre o que vai acontecer com os mortos no Senhor. E porque se eu fosse procurar agora para ler tudo, não ia dar tempo de chegar ao meu consolo. Então, é o importante de você estar sempre procurando a palavra para poder usar no dia a dia. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vai vir. E a Edenise, que também é do nosso grupo, ela entrou algumas vezes, porque geralmente esse horário ela não pode, mas ela acompanha depois pelo vídeo. E a Edenise mandou uma mensagem linda, até não sei se ela pôs no grupo ou se ela mandou para mim, sobre esse texto, que é muito legal. Então, o choro vai durar a noite, você pode chorar, mas a alegria é o Senhor que te dá, e é uma certeza, é palavra, é promessa. Quando Deus promete, Ele não volta atrás. Então, você vai chorar, você vai chorar por um tempo. Então, eu lembro do estudo que nós fizemos da Páscoa, aquela história do quando muda o dia, o relógio muda meia-noite, ainda está escuro, mas o dia já chegou. Então, o que acontece? O novo dia já chegou. A resposta da sua oração está vindo lá. O cessar das lágrimas pode estar vindo mesmo que você não veja. Porque a meia-noite já é outro dia, mas ainda está escuro. Mas Deus já renovou sua promessa. Deus já te deu, já deu o tempo para você, sabe, saltar de alegria, como fala lá em Eclesiastes. Gente, Eclesiastes é muito legal, porque em Eclesiastes 3 ele começa a falar que há tempo para tudo. Então, há tempo para chorar. Então, eu não vou dizer para vocês que nós nunca vamos ter problemas, nunca vamos passar por luta. Aliás, vamos falar um negócio. Se na Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, tá? É porque a gente tem luta, não é verdade? Quem fica em casa deitado em almofada de cetim não é vencedor de nada, porque ele não foi lutar. Então, se a Bíblia fala todas as vezes que nós somos mais do que vencedores, que nós vencemos, é porque nós fomos à luta e nós saímos. Eu falo toda vez a cicatriz. Olha para a sua cicatriz e olha, lembra do que ela fez com você e pensa assim: eu passei. Eu estou aqui firme, de pé. Por quê? Porque tem alguém que cuidou de mim. Quando eu estava no vale da sombra da morte, ele me carregava no colo. Muitas vezes você não vê, você se sente sozinho, frasezinha copiada, bom para botar em Facebook, tá? Presta atenção. Na hora da prova, é quando o professor está presente, mas ele está em silêncio. Então, muitas vezes nós estamos perguntando para Deus o porquê das coisas e querendo respostas e ele não fala. Eu nunca vi um professor dar uma prova e sair da sala. Pelo menos na época que eu estudava, né? Agora não sei essa geração Nutella, como é que funciona, né? Mas o professor sempre estava na aula, e sempre quieto. Professor, eu não sei o que, ele não respondia nada, mas ele estava presente. Você está passando em alguma prova hoje? Você está passando em alguma prova? Está pedindo para Deus e às vezes Deus não está te respondendo? Ele está observando para ver o que você já aprendeu. Isso nos consola. Isso nos consola de saber que nós não estamos sozinhos. Então, e aí, falando de luz, eu fiquei 70 horas sem luz física. Eu não sei por quanto tempo, que eu ainda vou ficar assim, né? O meu coração assim. Mas já tô melhor hoje do que eu estava na quinta-feira. Por quê? Porque eu fui buscar o que Deus fala sobre os salvos. O que Deus fala sobre os salvos. Então, sobre os salvos. Então, eu vou ler uns textos para vocês, porque para mim hoje foi muito legal e pode ser que um dia alguma de vocês tenham que relembrar esse texto para ter uma certeza, para ter paz. Eu lembro que uma vez morreu uma senhora na minha igreja e ela teve 2 filhas. Uma foi para a igreja e a outra não. Então, no velório dessa senhora tinha as netas. As netas que foram criadas na igreja estavam chorando, tristes. As que não foram criadas na igreja estavam desesperadas, porque a mulher era ótima. E elas estavam desesperadas. Então, você podia ver bem a diferença da tristeza e o desespero. Porque
Aquelas que conhecem a Cristo, nós temos a tristeza, mas nós sabemos que tem algo melhor, que o Senhor está cuidando, que Ele é fiel nas suas promessas. Quem não sabe de nada entra em desespero, porque não sabe o que vai acontecer dali. Então, não tem o Consolador para consolar. Então, gente, quando eu falo que ser crente é o melhor barato da vida, não é só para depois você ir para o céu, não. A vida aqui já é melhor hoje. Já é melhor hoje, porque você sabe que nada acontece por acaso, que Deus está com você na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da festa, na hora do luto. Você não está sozinho. Na hora que você pergunta e Deus responde, às vezes ele não responde, mas você não está sozinho. Sabe por quê? Você foi comprado. Você foi comprado por um preço caríssimo, que foi o sangue de Jesus. Então, Deus apostou todas as fichas em você. Você também tem que se valorizar. Você tem que se valorizar porque Deus fez o máximo por você para te chamar de filho. E todos nós aqui sabemos qual é o amor de um pai para um filho. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá ver o que a Bíblia fala exatamente. Sei que tem muitos textos, mas eu não podia me prolongar muito, tá? Então, primeiro, que está em Apocalipse 21. E ele, sabe quem é ele? Enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não vai mais existir, porque nós vamos estar no corpo glorificado. Então, para lá não vai ter mais isso. Por quê? Nós já vamos estar plenamente com o Senhor. Porque a morte é uma consequência do pecado nessa nossa vida, nesse nosso corpo. Quando nós nos libertarmos desse corpo, é o ideal de Deus. Não vai haver mais morte. A morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, olhe para o seu problema hoje e pense, isso são as primeiras coisas. Tudo que eu estou passando são as primeiras coisas, porque o melhor está por vir. O melhor está por vir. Paulo, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz o seguinte, o 3 e o 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui ele não fala com respeito aos que acabaram, que nem um cachorro que morreu, acabou, tá? Com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eu vou ver a minha mãe de novo. Sabe aonde? Sabe aonde? Não lá no cantinho embaixo da mesa, escondidinha, vindo pelas mãos do Senhor para me encontrar. Amém. Essa é a promessa, eu sei em quem tenho crido, e eu sei, a Bíblia diz, até eu estava falando com a Dinaíra, amiga dela hoje, que pelos frutos você conhece, eu sei pelos frutos da minha mãe, o que a minha mãe fez para criar todos os filhos na igreja e inculcar em nós a palavra e nos dar esperança para qualquer momento. Então, eu creio que ela está lá. Tá? E ela já se libertou daquele corpo que estava sofrendo. Hoje ela está na plenitude. Eu estou chorando de saudade da matéria. Mas acho que ela está olhando lá e fala assim, filha, agora vamos embora, estou esperando. E ainda tem um detalhe, ainda tem meu pai lá junto, né? Então, vamos lá. Tessalonicenses, nós já vimos, né? Não sejamos ignorantes, não vamos ficar chorando. O que é o ignorante? Aqui não está falando de bruto, é aquele que não conhece. Vamos estudar a palavra, tá? Então diz, não sejais ignorantes como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí, tem um outro texto que é muito legal, que diz o seguinte, mas, de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Não fala as primícias dos que morreram, porque estão dormindo. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e quando houver destruído todo principado e toda potestade. E convém que ele reina e que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés.
E o último inimigo que será destruído é a morte. A morte não vem de Deus. A morte vai ser destruída pelo Senhor, porque Ele é a vida. Jesus é a vida. Nós celebramos a vida. Eu tinha até um estudo para fazer sobre o Halloween e colocar um monte de coisa da festa desse pessoal que celebra a morte. Eu não celebro a morte, porque a morte não vem de Deus, eu celebro a vida. Eu não celebro morte, crítica, assassinato, eu celebro a vida. Ainda mais hoje, gente. Não me peçam para celebrar a morte. Tá? Então, o que que acontece? A morte vai ser vencida, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente tá tudo lá, tá? Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, o próprio filho se sujeitará àquelas coisas que lhe sujeitou, para que todos sejamos um, ok? João 5, 28 e 29, não nos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição e o juízo. Isso quer dizer o quê? Nós não vamos passar pelo juízo. Aquela história do grande telão para passar a vida de todo mundo não é para os salvos, porque o julgamento é do quê? Veja bem, o julgamento, então, todo mundo, né? Pelo menos quando eu era criança lá, né? A gente, adolescente, a gente tinha medo, porque fala do tribunal. A gente ainda vai fazer um estudo sobre isso, que é muito legal. Vai ter o tribunal e que vai passar um telão com a história da nossa vida. Esse era o medo que a gente tinha, né? E vai ser o julgamento. Ai, meu Deus, vai passar isso e minha mãe vai ver, né? A preocupação é a mãe ver o que você fez, né? E aqui está falando que nós não vamos passar para o juízo. O juízo é só para quem não for salvo. Está aqui na Bíblia, em João 5, 28. E quem falou foi Jesus, tá? Não foi qualquer um, não. E aí, o outro texto de 1 Coríntios diz o seguinte. Gente, esse texto é muito legal. E assim, quem quiser, tiver alguma dúvida sobre, vai ler. Procura ler para a gente ter consciência e paz no coração, de acordo com a palavra, porque a palavra tem que ser a lâmpada para os nossos pés. Então, diz o seguinte: nisto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, a minha mãe, aquelas que vocês viram a foto, tá? De cabelinho todo branquinho, cheio de unha pintada, minha mãe não deixava a unha. Se ela visse a minha unha assim, acho que ela não é uma dura em mim, porque a mão dela sempre pintada, sempre muito bem feita. Isso é matéria. Então, isso não vai herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a corrupção. Esse texto está em 1 Coríntios 15, tá? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Aqui não está falando de morrer, porque o que é salvo em Cristo não morre, ele está dormindo. Aleluia. Mas transformados seremos todos, aleluia, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos todos transformados. Então, quando tocar a trombeta, os mortos vão ressuscitar primeiro. Por isso que eu tinha uma tia, acho que eu já falei para vocês aqui, que ela dizia que ela queria morrer antes da vinda de Cristo, porque ela queria ver ele primeiro. Ela não queria que alguém visse antes, ela queria ver primeiro, né? Minha mãe passou a perna nela, tá? Porque ela tá viva ainda e minha mãe já foi. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Então, a Bíblia diz, até eu nem procurei esse texto, né, nem me passou, que nós vamos nos conhecer lá. Então, eu creio que o nosso corpo incorruptível vai ter alguma semelhança com hoje, porque diz que nós vamos nos conhecer, né? Nos reconhecer lá. Então, quando tudo isso acontecer, tá? Essa transformação do corpo, nós recebemos um corpo imortal, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quer dizer, a lei é a força do pecado, mas nós não estamos embaixo da lei, nós estamos embaixo da graça. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados meus, sede firmes
inabaláveis e abundantes em toda a obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, tá? Olha isso, olha isso. Já pensou, todos nós que sofremos um luto, ter a cara de olhar e ver Jesus falando assim, onde está a tua vitória, a morte que você me fez chorar? Agora você foi acabada, subjugada pelos pés do Senhor, porque Jesus é vida. Jesus é vida, Jesus é Deus. E nós vamos numa área que não vai haver nem choro, não vai haver pranto, não vai haver dor. É verdade. Gente, o que é isso? Isso é demais para nossa mente. O infinito não cabe na mente humana, né, Márcia? É psicóloga que trata tudo da cabeça do povo. Gente, não cabe na nossa mente o infinito, o eterno, porque nós somos limitados. Só depois, com o nosso corpo incorruptível, é que nós vamos ter noção do que é eternidade. E eu quero acabar com um texto aqui que eu nem transcrevi porque é grande. Não é que é grande, é que já estava cheio na minha folha, tá? E que diz... Tá lá em Coríntios ainda, 1 Coríntios 15. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Portanto, meus amados, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes em toda a obra, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E aí os vivos vão ser transformados. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Tudo isso é o texto que nós já lemos, tá? E eu quero só frisar aqui que a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar, e quando a última trombeta tocar, todos vão ser ressuscitados. E eles vão estar lá nos esperando. Tá? E não vai ter julgamento nem telão, tá? Pode ficar tranquilo. Se tem alguma coisa aí, zera já, conversa com Deus, entendeu? E tudo Deus vai jogar no mar do esquecimento, tá? Então, é isso que eu quero deixar com vocês. Não permita que treva nenhuma te tire a certeza da salvação em Cristo. Não permite que problema nenhum, adversidade nenhuma, te tire a certeza do cuidado de Deus com você. Te faça questionar se Deus é bom o tempo todo ou se Deus pisa na bola de vez em quando. Nunca permita isso, nunca permita, porque as situações vêm. Oi, Josi, a Josi está entrando agora. Então, meninas, problemas nós vamos passar. E eu não desejo a nenhuma de vocês o que eu estou passando. Não desejo, porque é muito duro. Não é fácil, não é fácil. E assim, eu nem acho que eu devia ser mais madura, adulta. Aí, gente, você não acredita, fui falar com a menina, tá? Ela perdeu o pai dela o ano passado, e eu falei para ela, eu sei que você sente. Ela disse assim, então, né, mas você tá mal assim porque o seu espírito não tá evoluído, porque quando o seu espírito evoluir, você sabe que tem a reencarnação. Eu falei, obrigada de me chamar de retardada, entendeu? Espírito evoluído é uma ova, tá? O meu espírito tá baseado na palavra. E a palavra diz que a minha mãe não vai reencarnar para sofrer de novo. Não, ela vai receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível, o plano ideal que Jesus teve na vida dela, que é a vida plena, tá? É a vida plena, ela vai estar lá. Então, é assim. Por que eu quis passar esse tipo de mensagem para vocês? Porque é o que eu estou sentindo hoje. O que eu estou sentindo hoje. No mundo tereis aflições, mas vamos ter vitória, porque Jesus venceu o mundo e ele vai vencer a morte. A morte vai ser tragada pela vida. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus está voltando, tudo isso aqui vai acontecer? Vai acontecer e nossos olhos vão ver, porque o tempo está acabando e as profecias estão se cumprindo. Então vamos ficar de olho ao ouvir o toque da trombeta, porque aí a hora que vier o toque da trombeta, aí acho que não vai ter muito tempo para a gente resolver as nossas pendências com o Pai, tá? Então, vamos ter isso em mente. O tempo está acabando. Então, eu vou ficar desesperado porque esse mundo vai acabar.
como diz Paulo, essas primeiras coisas estão passando. E o que é? Isso eu sempre falo. Minha mãe morreu com 77 anos, tá? O que é 77 anos em frente da eternidade? Não é nada. O que você está fazendo com a sua vida hoje e botando em risco a vida eterna? Você está apostando a sua eternidade, que é um tempo sem fim, por causa de 50, 60, 80, 90, 100 anos, ou a eternidade? Só porque você não sabe, a sua mente é finita, sua mente não consegue ter a dimensão do eterno, você vai jogar fora a sua eternidade, porque você consegue ver só o que está aqui. Hoje é tempo. Eu falo todas as vezes que Jesus vai voltar e que o tempo vai acabar, e Jesus está vindo, acabou antes para minha mãe. Acabou antes para minha mãe. E eu creio que hoje ela não sente mais dor. E hoje ela está lá esperando. A Bíblia diz que tem o livro da vida, né? Então, cada um que aceita Cristo tem o livro da vida. Acho que eu estou deixando vocês aguardar para a gente fazer um estudo só sobre o Apocalipse, né? Então, quando socar o tom da trombeta, Jesus vai falar assim: Altair, Edith, venha! E ela vai para lá para me esperar. Olha que bênção. E aonde você vai estar quando ouvir a trombeta? Seu nome está escrito nesse livro? Já parou para pensar nisso? Se você tem certeza que o seu nome vai ser chamado e você vai entrar no gozo do seu Senhor? Né? Então, não importa você ter sido criado numa igreja, não importa você ter ouvido todas as pregações, todas as coisas, você teve uma experiência de entrega ao Senhor, uma experiência pessoal que te dá essa certeza que o seu nome vai estar lá. No livro da vida. Vamos pensar, gente, nisso. Vamos trabalhar em função disso, porque o tempo está se esgotando. Quando eu era criança, tinha uma musiquinha que dizia assim: pode ser agora, ou daqui a meia hora, ou talvez daqui a um mês. O dia não importa, a hora também. O que importa é que ele vem. Ele vem. Ele pode vir para todo mundo, mas às vezes ele pode vir especialmente para mim, especialmente para você, assim como ele veio para minha mãe. Então, vamos aproveitar e saber que Deus é bom o tempo todo. Deus nunca saiu do lugar dele, que é o controle de todas as coisas. Deus era bom quando eu ficava brincando em cima da cama da minha mãe, brincando de abrir o inário e adivinhar que hino e saber cantar qualquer hino. E ele continuou sendo bom quando minha mãe ficou doente, ele continuou sendo bom quando ele arrebatou. Porque o corpo dela já estava com falência, ela não suportaria mais, e Deus, no seu grande amor, a libertou. Ele continua sendo bom. E vamos ter que as coisas velhas já passaram. Lá no Apocalipse, João disse, viu que as coisas velhas estavam passando e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que me mantém de pé. Eu passei pelo luto da minha mãe e depois eu fiquei 3 dias sem luz e serviu para administrar tudo isso na minha cabeça, o que é o luto, o que é a sombra da morte, o que é a falta de luz. E, no entanto, Deus não me abandonou. Deus me segurou no colo e ele diz que ele vai enxugar toda a lágrima, mas ele já começou a enxugar, eu já parei de chorar. Ah, gente, eu consegui não chorar hoje, né? Amém. Tudo bem que para garantir eu passei o rímelzinho da Sayonara, que diz que é a prova da água, tá? Que eu não garanti muito, não tinha muita certeza, não. Mas eu amo tanto esse grupo que eu não tenho problema de chorar na frente de vocês, tá? Aliás, isso já aconteceu, então tudo certo, aqui nós estamos todos juntos, né? Então, meninas, o que eu tinha para falar para vocês é isso hoje. Se vocês esperavam uma mensagem, um estudo sobre analítico, sobre a teologia da reforma protestante que foi comemorada, a gente até falar disso depois, mas hoje eu tinha que falar do quê? Da vitória sobre a morte. Amém. Da vitória sobre a morte. E minha mãe não vai reencarnar para passar tudo de novo, ela vai receber um corpo incorruptível. Um corpo que Deus idealizou para ela, onde a morte não tem mais poder. E eu aprendi com tudo isso, que tudo passa. Tô chorando ainda? Tô com saudade dela? Tô.
Fico botando fotinho dela, fico procurando as fotos que eu tinha dela, tenho. E eu louvo a Deus, porque a mulher que eu sou hoje, a minha personalidade foi forjada por uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que hoje, como eu sou adulta, eu sei que era frágil, tinha os dramas dela pessoais, mas a gente nunca percebeu. Então, quando ela acertou na minha educação, quando ela errou, ela fez a pessoa que eu sou hoje. Não existe coincidência. Você não está numa família por acaso. O seu pai, o seu filho, o seu primo, não é acidente. A cegonha não joga um balde de criança lá em cima e cai onde cair. Não. Você nasceu no coração do pai primeiro. Você foi colocado numa família específica com o propósito de Deus. Nada é por acaso. Então, se você tem questões com seus pais, se você tem questões com seus filhos, saiba que você foi colocado ali para ser uma família. Então, Deus também não perdeu o controle, ele não tem uma cegonha que despeja bebês. Tá? Então, Deus escolheu o meu pai com as qualidades e os defeitos dele, e escolheu a minha mãe com as qualidades e os defeitos para me formar. E eu vou falar para você, o que a gente pensa às vezes que é defeito, sabe que não é? Sabe que foi um tempero a mais na formação do meu caráter, da minha personalidade, dos meus valores. Só um exemplo curto. Na minha cabeça é inadmissível. Hoje eu tenho 54 anos. Eu saí da casa da minha mãe quando eu me casei, com 25 anos. E na minha cabeça é inadmissível passar um domingo sem ir à igreja. Porque eu fui criada sabendo que domingo é o dia do Senhor. Tá? Eu ia para a igreja de manhã, correndo, almoçar, depois tinha ensaio do conjunto à tarde e culto à noite. Essa foi a minha rotina. Inadmissível. E eu sei que minha mãe trabalhava para caramba, tinha final de semana que ela não tinha tempo para fazer as coisas dela e ela nunca deixou de ir na igreja porque tinha que lavar roupa. Ela nunca deixou de ir na igreja porque tinha que limpar a casa. E esse foi o legado que ela deixou na minha vida. A importância de estar na casa do Senhor. E a casa do Senhor não é necessariamente o templo, é isso. É você tirar um domingo para dedicar ao Senhor. Isso eu aprendi com aquela mulher. Eu aprendi com aquela mulher incansável que à tarde, num sol do caramba, pegava flanelógrafo. Você sabe o que é flanelógrafo? É um quadro de flanelinha com umas figurinhas assim, e ia para a praça, no meio da rua, contar história evangelística para criança. Minha mãe fazia isso todas as tardes de domingo. Eu sou de uma geração que a minha mãe só podia, é muito vaidosa, ela ia no salão às 6 da manhã no sábado para botar bob no cabelo e passava o sábado inteiro de bob para domingo tá bonitinha, porque domingo era o dia inteiro na igreja, ela tinha que estar com a mão feita, a mão sempre, né? E o cabelinho arrumado, porque ela dizia assim, eu tenho que me apresentar bem na presença do meu Senhor. Coisa boa, né? Eu tenho que estar na igreja, na casa do Senhor, mostrando o meu melhor, porque se eu me arrumo para ir no fórum, onde tem um juiz que foi eleito para os homens, eu não vou me arrumar para ir na graça de Deus, prestar um culto de adoração ao Senhor? Eu fui criada por essa mulher. E muitas vezes eu vejo que eu sou falha em umas coisas. Ela era mais assim do que eu. Às vezes eu dou umas derrapadas. E é por isso que a minha geração, a nossa geração, ainda está firme, porque nós somos criados por mulheres fortes. Então, eu vou dar uma dica. Sejam fortes com as gerações que estão vindo. Sejam fortes e firmes com essa geração que está vindo, para que o mundo não degringole. Então, uma vez, o meu marido fez para mim, em homenagem do meu aniversário, ele pegou várias fotos, pôs um textinho e ele ia colocando todo dia, faltam tantos dias, e eu achei um que ele pôs que faltava 3 dias para o meu aniversário. Uma foto, era muito difícil ter foto de eu abraçando minha mãe, porque minha mãe não gostava, assim, de contato muito físico. Então, pode ver, todas essas fotos que eu tenho abraçando minha mãe, sou eu agarrando ela, né? E ele pôs essa foto e pôs assim... Honra seu pai e sua mãe, para se prolongue os dias sobre a terra. E nós, quando estudamos os 10 mandamentos, nós vimos esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, eu quero aproveitar agora e honrar a mulher que foi a minha mãe. Passando por cima de tudo, ela sempre quis nos inculcar a palavra do Senhor, porque hoje ela não está mais aqui, mas nós estamos firmes na palavra, pelo legado que nós tivemos com o testemunho daquela mulher. Dona Altair Edith.
odiava o nome dela, que dizia que o nome era de homem. Então, ela gostava mais do Edith, mas ela, né? Dona Altair Edith. E ela, liguei para minha irmã encontrou, minha mãe escrevia muitas poesias, encontrou a pasta com as poesias e uma peça teatral que minha mãe escreveu. E ela ia jogar fora. Eu falei, não joga, eu vou publicar um livro das poesias da minha mãe. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou mandar para vocês conhecerem pela obra dela o que passava no coração daquela mulher. Que, de repente, aos olhos dos outros, era uma velha numa cadeira de rodas que tinha a unha pintada de vermelho. Mas não era, ela foi uma guerreira com aquelas mãos. Ela conquistou o mundo. E conquistou um mundo para nós. E hoje ela está lá, me esperando. Não parecia em nada comigo. Gente, ninguém nem acredita que eu sou filha dela, que ela é muito diferente. Minha irmã que parece com ela. Mas o gênio... Eu acho que a casca é do meu pai, mas o temperamento é dela. Esse negócio de falar com as mãos, até tem que guardar a mão, né? Mas isso eu aprendi dela. Então, eu quero guardar na memória aquilo que me dá esperança. Quer saber que eu vou encontrar com ela um dia? Amém? Amém. Então, que nós tenhamos isso. Que essa experiência que foi muito dura para mim, que sirva para vocês adaptarem em todos os momentos, não só no momento de luto, mas no momento das perdas, porque às vezes as perdas não são necessariamente são pessoas, né? Às vezes nós perdemos relacionamentos, nós perdemos trabalho, nós perdemos até a fé, até a esperança, e tenha em mente que se até a morte Jesus vai vencer, o resto é fichinha. E é esse Deus que eu sirvo. E amém.